Está se expandindo é porque ele estava concentrado em um lugar do passado. Existem outras coisas também. Esses dois senhores, Wilson e Penzias, e eles ganharam o Nobel, por isso que eu vou dizer, em 78, estavam lá no seu laboratório. Aí perceberam certa interferência nas antenas do seu laboratório. Eles acharam que era, inclusive, alguma sujeira de pomba, alguma coisa assim. Limparam a antena, o barulho continuou. Eles mudaram a antena para um lado, para o outro, o barulho continuou. E você olha que o tamanho da antena, né? Não é como, eu digo sem brincadeira, não é como aquela antena lá na minha região da Catingueira, e que você bota a televisão, bota a antena e um menino para segurar, né? O menino não se mexa, né? O menino não pode se mexer, né? Para pegar o canal, né? Não é. Olha só a antena. Simplesmente, quando eles viram aquele ruído constante, detectaram aquele ruído constante e foram analisar o ruído, eles viram que o ruído na realidade o ruído eram micro-ondas. Que essas micro-ondas tinham exatamente o mesmo padrão de comprimento de onda esperado para a luz e o calor que foram produzidos com o Big Bang. Penzias e Wilson simplesmente estavam ouvindo o barulho produzido na grande explosão. Mais uma comprovação de que o universo teve sim uma origem. Eu não vou me alongar muito sobre esse detalhe, mas cientistas diziam que para que esta teoria fosse correta e houvesse criação de galáxias, o espaço-tempo não podia ser totalmente fluido. Tinha que ter certas pinças, pregas, para que fosse possível a criação de galáxias. Esse é um argumento bem técnico, eu não vou me alongar muito nele. Mas eu quero dizer que isso foi descoberto pelo Kolbe. Foi descoberto e ele ganhou o Nobel em 2006 por isso. Descobriu que o tempo tinha certas pregas, pinças. Ficou comprovado. Alguns cientistas, inclusive ateus, como é o caso de Stephen Hawking, consideraram essa descoberta como a mais importante do século, se não de todos os tempos, descoberta científica. Por fim, eu vou falar um pouco de alguém que vocês já conhecem bem, Albert Einstein. Einstein. Por isso que vocês já conhecem bem, né? Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha. Morreu em 1955, na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. Eu cito as datas para dizer que é algo extremamente recente. Nós somos aqui, ou da geração dele, ou da próxima geração. Einstein, quando ele cria muito novo, em 26 anos, por aí, 27, ele cria a teoria restrita da relatividade, depois cria a teoria geral. Quando ele cria a teoria geral da relatividade e ele olha para a teoria exige um modelo de universo com origem. Ele fica absolutamente atordoado. Meu amigo, e agora? Se o universo tem início, quem deu causa ao universo? Eu não aceito, não. Ele não aceitou, não. Rebolou para um lado, rebolou para o outro, chegou, fez o quê? Colocou uma constante na teoria. Para que a teoria passasse a dar um modelo de universo sem origem, eterno. E, portanto, ele não tivesse que enfrentar esse problema do causador daquilo que passaria a ter início. Ocorre que quando ele coloca constante na teoria da relatividade, os cálculos internos começam a dar errado.
E olha que a relatividade não é muito complexa do ponto de vista matemático. Einstein não fez grandes descobertas matemáticas, como fez Newton. Newton, por exemplo, desenvolveu a física até um determinado ponto que não havia mais matemática para dar contraparte formal ao que ele desenvolveu. Aí ele fez o quê? Abandonou a física e foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, não tem quase nada feito em matemática, ele já tinha feito tudo. Einstein, não, ele usa uma matemática que já existe. Newton, que era a fortes argumentos que Newton era cristão, né? Só falando evangélicos. Eu digo assim porque ele foi diretor da Casa da Moeda, aí ninguém sabe, né? Aí tem que ficar com o pé atrás. Einstein ele usa a matemática que já existia, as 4 equações de Maxwell e a geometria, que chama geometria de Riemann. Mas o fato é que quando ele coloca a constante cosmológica na teoria da relatividade, começa a dar vários problemas matemáticos. Inclusive, há até um problema que é uma divisão por zero, que todo mundo sabe que não pode. Ele é forçado pela própria matemática a extrair essa constante cosmológica. A ciência se revolta contra o cientista e diz: eu não aceito a sua imposição. A matemática diz: essa teoria só se sustenta matematicamente se ela descrever um universo com origem. Tempos depois, ele vai dizer que ter colocado a constante cosmológica nessa teoria foi o maior erro da vida dele. Fato é que Einstein tem aqui no laboratório e tem aquela foto famosa dele, né? Muito... Fato é que essas 5 descobertas, segundo a lei da termodinâmica, também conhecida como entropia, universo de expansão, radiação de fundo, galáxias sementes e a teoria da relatividade, passaram a forçar a ciência a mudar o seu paradigma e dizer que o universo teve sim uma origem. Como se não bastasse isso, no ano passado, alguns cientistas disseram assim: olha, esse negócio de universo com origem é muito complicado. Eu tenho que dizer que iniciei tudo isso vai ser um problema seríssimo para a gente. Vou fazer o seguinte, eu vou estudar isso. Há um grupo de cientistas que foram estudar se o universo estava ou não em expansão, realmente. Eles não só não conseguiram provar que o universo não estava em expansão, ou seja, eles comprovaram que o universo estava sim em expansão, como chegaram à conclusão incrível. O universo não só está em expansão, mas está em expansão de forma acelerada. Não há, hoje, uma resposta científica para dizer quem está pisando no acelerador. Não há justificativa científica. Os físicos começam a especular elementos metafísicos, eles começam a dizer que existe... Não, porque existe uma antigravidade. Amigo, é muito mais fácil você ter fé em Deus do que na antigravidade. É muito mais difícil, exige muito mais crença não racional, vamos dizer assim. A crença em Deus é muito mais racional do que uma crença numa antigravidade, porque não existe uma só evidência disso. Mas eu falei muito de física. Mas como é a verdade, se você trouxer qualquer ramo do saber, a conclusão tem que ser a mesma. Se você for para a química, por exemplo, o urânio radioativo tende naturalmente a se transformar em chumbo. Se você deixar um urânio radioativo, ele decai para o chumbo. O fato de ainda existirem urânios radioativos, já que eles não são criados espontaneamente na natureza, é uma prova de que eles não tiveram tempo suficiente para se transformarem todos eles em chumbo. E, portanto, que o tempo teve um início sim, não era eterno. Porque se tivesse sido eterno, todos os urânios radioativos já tinham se transformado em chumbo. É o que diz aqui. As rochas mais e tal, é isso que diz. Mas veja bem, isso tudo é muito profundo. Mas se você pensar um pouco, simples coisas também às vezes demonstram a verdade. Até um ateu famoso como Nietzsche dizia o quê? Que as coisas verdadeiras não precisam de 5 dedos. As coisas verdadeiras você não precisa ficar mexendo, não. É aquilo. Se vamos pegar aqui
um exemplo que eu achei assim. Vamos fazer o seguinte, para ficar bem claro, bem didático, como diz o outro. Bem didático. Vamos fazer uma linha. Linha do tempo. Tá claro? Passado, presente, futuro. Eu vou deixar mais claro. Ontem, antes de ontem, semana passada. Me diga uma coisa. Se essa seta do tempo para trás fosse eterna, infinita, como é que teríamos chegado a hoje? O fato de existir hoje é um argumento filosófico suficiente para dizer que o tempo para trás não é infinito. Muitos visualizam facilmente um tempo infinito para frente. Mas se você visualizar para trás, você não tem um ponto a partir do qual você possa começar a contar até chegar hoje. Há uma série infinita, real, você não pode acrescentar um elemento. Os dias são reais, séries reais. Então esse simples argumento demonstra que o tempo e o universo tiveram sim uma origem. Mas agora vamos ver, se o passado fosse infinito, hoje nunca teria chegado. Não é verdade? Mas vamos ver o seguinte. Eu vou trazer aqui alguns pensadores, algumas pessoas. Agora é o seguinte, eu só trago ateu ou agnóstico. Por quê? É aquela velha história. Se sua mãe diz que você é corajoso, isso é importante, não é? É. Mas se seu inimigo diz isso, é muito mais. Não é verdade? É muito mais. Não é? Aquela luta que estão falando aí que vai ter... se o inimigo chegar e dizer, o outro é corajoso, vale muito mais do que a mãe dele chegar e dizer. É claro. Então vamos trazer ateu. Stephen Hawking, todos conhecem, uma pessoa muito inteligente que tem esclerose múltipla progressiva, né? Graças a Deus não atingiu sua parte intelectual, apenas a parte motora. Stephen Hawking, ele disse assim, hoje em dia, praticamente todos acreditam que o universo e o próprio tempo tiveram início com o Big Bang. Aqui eu trago uma outra informação para vocês. A origem do universo, pelos conceitos do Big Bang, representam a origem de tudo o que existe. Não é, como eu falei, não é como fazer um cuscuz a partir do vitamilho, não. Fazer um cuscuz a partir do vitamilho não é uma ilustração do Big Bang. Cuscuz apareceu. Não, antes tinha vitamilho, tinha água, tinha não sei o quê. Não é uma ilustração do Big Bang. A ilustração do Big Bang é algo que você não tem nada. Não ter nada é nem o próprio espaço existe. E a partir daí, tudo é criado. Isso é o que diz o Big Bang. Aqui nós falamos do tempo. De acordo com o Big Bang, o espaço, a matéria e o tempo foram criados ali. Não havia espaço, matéria e tempo antes da criação do Big Bang. E eu peço licença para usar antes da criação do tempo, falar esse termo antes. Porque a rigor, eu não posso usar antes, durante, depois, antes do tempo, porque não faz sentido. Eu não posso dizer antes do tempo, porque na realidade, antes do tempo não existia antes, durante e depois. O tempo foi criado com o Big Bang. Pessoal, antes de continuar esse argumento, olhe só as implicações para Deus que isso tem. Eu não vou nem entrar no fato agora, no momento, de que essa causa criadora da espaço, da matéria e do tempo tem que ser necessariamente uma causa que não seja o quê? Espacial, material ou temporal, porque eles são aquilo que foi criado. Tem que ser necessariamente uma causa o quê? Não espacial, imaterial e atemporal. Mas antes de chegar aí, você veja que, por Deus estar fora do tempo, muitas coisas são explicáveis. Há uma grande dificuldade no meio cristão para entender como é que Deus pode saber do futuro e nós temos livre-arbítrio. Como é que Deus pode saber do futuro e, ao mesmo tempo,
nós termos livre-arbítrio? Cientificamente isso é muito simples. Pelo simples fato de que ele não está submetido à dimensão temporal. Ele é a causa do tempo, ele é atemporal. Então ele pode ver na frente aquilo que livremente você decidiu. Aquela questão da predestinação existe biblicamente no que diz respeito à igreja. A igreja está predestinada ao céu. Mas se você vai estar ou não na igreja, diz respeito ao seu livre-arbítrio. E não há incompatibilidade física em saber se você pode ou não decidir pelo fato de Deus estar saber o seu futuro. Alguém pode me emprestar uma folha, qualquer folha, só para demonstrar um negócio que tem até o... Foi o que eu vi com um amigo nosso, vou repetir essa... Uma folha. Hoje a coisa está tão chique, eu fui pedir uma folha, o bispo ia me emprestar o iPad. Aí não... Obrigado. Eu vi esse exemplo, está servindo muito. Você imagine seres bidimensionais que vivam apenas em duas dimensões, comprimento e profundidade. Eles não conhecem a altura, como a gente conhece. Vamos dizer que esses seres vivem só aqui. Se eu colocar um pedacinho de chiclete aqui, chiclete é uma coisa muito... uma massinha de modelar, né? Porque chiclete... Uma massinha de modelar aqui. Os seres estão vivendo aqui, e eu fizer isso. O que é... A massinha vem para cá. O que é que aqueles seres vão ver? Vão ver a massinha aqui, desaparecendo e aparecendo ali. Algo que para mim é facilmente explicável, para ele tem figuração miraculosa. Pelo simples fato de eu viver em uma dimensão a mais, eu sou capaz de criar eventos que para ele é milagre, quando para mim, naturais. Você imagina alguém que vive fora do tempo. Para Deus, o futuro, o presente e o passado não estão necessariamente numa linha que ele tem de seguir. Ele está fora disso, como nós estamos fora da bidimensionalidade. Então, muitas pessoas dizem... Há, inclusive, alguns irmãos que até pensam que não devemos nem evangelizar, né? Existe essa corrente. Não devemos nem evangelizar, porque Deus já sabe. Saber, ter ciência, a cognição, é algo absolutamente diferente de manipular as peças. Ele sabe o que você livremente decidiu. Se você evangelizar, ele sabe que você vai favorecer a salvação de 1000 almas. Se você decidir não evangelizar, ele já vai saber que você vai favorecer a salvação de 2 almas. Ele já sabe o futuro, o que não quer dizer que ele promove essa mudança. Outra coisa importante no livre-arbítrio em relação ao cristianismo. Outra coisa importante no livre-arbítrio em relação ao cristianismo. O livre-arbítrio é um pressuposto lógico daquilo que Deus quer, que é o amor. Como é que você pode pensar no amor sem um livre-arbítrio? Você pode até forçar que uma determinada pessoa haja como se amasse, mas você não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Uma pessoa só pode amar verdadeiramente se ela tiver a opção de não amar. É uma escolha. Num eventual mundo de ética robótica, não haveria o verdadeiro amor. Haveria robôs se comportando como se amassem. Mas aquelas pessoas, pela predisposição livre do coração, escolhem amar, é porque verdadeiramente tiveram a possibilidade de escolher não amar. Então, o livre-arbítrio é também necessário, porque é um pressuposto lógico do amor. E o cristianismo é a única religião do mundo. O cristianismo é a única religião do mundo em que o amor precede a própria existência. Deus é em si santidade e é amor. Agora, o amor não parece ser uma coisa
que se dá fora de uma relação. Como é que Deus pode ser amor? Ser amor antes de nós existirmos, amor ter que exige uma relação. Isso é um indício fortíssimo da Trindade. Deus só pode ser amor antes de nós existirmos, de termos criaturas para Ele amar, se houver alguém a ser amado. Então, Ele só pode ser amor num Deus multipessoal, em que há entre a Trindade o amor. A Trindade que, só para encerrar essa primeira parte, a Trindade que, embora não possa ser demonstrada cientificamente, você pode demonstrar pelo raciocínio que ela faz todo sentido. Nós vivemos todo dia com elementos assim. Os músicos enfrentam a música sabendo que ela representa o quê? Harmonia, melodia e ritmo. O próprio átomo, quando aquela pessoa chegou, a ideia de que o átomo era a menor partícula possível, indivisível, que hoje sabemos que há partículas menores, bósons, leptons, neutrinos, etc, etc. Mas quando você chegou ao átomo com a menor partícula possível, você identificou que aquela partícula é formada de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Então, a Trindade faz sentido. Então, senhores, com essas considerações, eu termino a primeira parte. Logo depois do intervalo, nós voltaremos vendo o que é que cientistas ateus, além de Stephen Hawking, têm a dizer sobre isso. Iremos demonstrar que as causas, as características dessa causa a que chega a ciência são exatamente aquelas que as Escrituras dizem quanto ao Deus cristão. Ok? É uma tão mínima, na realidade, isso, como nós vamos ver, que pressupõe a existência de uma inteligência por trás de tudo isso. Vamos analisar isso. Para isso, pessoal, eu peço que vocês usem o bom senso que vocês já usam. Vamos dizer que você está andando numa floresta, num lugar bem ermo, bem distante, e você encontra um relógio como esse. Você automaticamente vai dizer que ele foi criado pelas leis da natureza, como chuva, erosão. Automaticamente você atribui uma inteligência por trás de um sistema minimamente complexo. O que nós precisamos apenas ver é se o universo tem um grau de complexidade, pelo menos igual a esse relógio, para que você possa dizer que é necessário atribuir uma inteligência por trás do universo e não leis simplesmente do acaso. É simplesmente isso que nós vamos ver. Todo relógio implica a existência de um relojoeiro. Essa simples frase diz que toda vida que você se depara com um sistema complexo como um relógio, automaticamente você atribui ao seu feitio, à sua causa, um elemento de inteligência. Vamos ver o quão preciso é o universo. Vamos ver a precisão na criação do universo. Isso se chama princípio antrópico. Princípio antrópico, porque aqui não tem... Princípio antrópico são elementos que são minimamente, é o conjunto desses elementos. Cada elemento desse a gente chama constante antrópica, que são minimamente sintonizados para que o universo tal como ele é para existir vida e a vida possam existir. Se um desse botãozinho sair daquela sintonia, a vida não existe. Vocês vão ver isso com mais calma. Eu vou citar aqui 5 exemplos, mas na realidade há 122 constantes antrópicas conhecidas. Se uma delas fosse minimamente alterada, a vida não existiria. Minimamente. Eu não estou dizendo que há só 122, eu estou dizendo que há 122 conhecidas. Eu estou elencando aqui 5. A primeira, nível de oxigênio, 21%. Se houvesse mais oxigênio na concentração atmosférica, haveria combustão espontânea. Se houvesse menos, nós não respiraríamos. Eu elenco essas outras, a gravidade é a última dessas 5 que eu coloquei aí. Vamos ver a importância, a sintonia da gravidade, tanto na origem do universo, como agora hoje em dia. Se você for ver, eu trago Stephen Hawking, um físico ateu, olha o que ele diz, ó. Se a taxa de expansão do universo fosse diferente por uma parte em 1 quadrilhão, 1 segundo depois da explosão, o universo entraria em colapso contra si mesmo ou nunca desenvolveria galáxias. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte.
Eu uso sempre esse exemplo, que no Nordeste é muito mais fácil você falar, que eu uso o termo técnico biloca. Se você pegar, sabe o que é biloca? Que chama biloca? Bola de gude, aqui não fala não, é? Bola de gude, hein? Bila. Se você pegar um quadrilhão, quando eu falar biloca, onde há biloca, leia-se. Bila, bola de gude. Se eu pegar um quadrilhão de bilocas, no primeiro segundo do universo, se esperasse tirando uma biloca ou colocando mais uma, nós não existiríamos. É isso que ele está dizendo. Se a taxa de expansão do universo no primeiro segundo da criação fosse alterada em uma parte, em um quadrilhão, nós não existiríamos. Hoje em dia,